Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Este programa ele tem a responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema Quando a Família Perde a Direção. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que bom estar mais uma vez com vocês. É uma alegria conversar sobre assuntos que estão relacionados à família, de modo geral. E hoje nós escolhemos o tema para falar sobre quando a família ela perde a direção, né? Vamos falar exatamente sobre escolhas, silêncio e consequências dentro do lar, né? Como base bíblica, eu vou ler dois versículos do livro de Samuel. Essa passagem, ela faz referência ao rei Saul, né? E nós vamos nos basear nesse contexto da história do rei Saul, né? 1 Samuel 28:6 diz assim a palavra de Deus: Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por um urim, nem por profetas. O Senhor não respondeu, né? E o 28:19, que diz assim: Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará também o exército de Israel nas mãos dos filisteus. 1 Samuel 28:19, né? A primeira passagem bíblica, 28:6, nos mostra quando Saul ele procurou a Deus já tarde demais, né? E a outra passagem bíblica, né, mostra exatamente as consequências, o que ele colheu, né, com a sua desobediência, né? Então, nós gostaríamos de iniciar dizendo o seguinte: toda a família ela passa por momentos difíceis, por dificuldades, né? Toda a família, né? Há períodos em que as respostas parecem não chegar, né? Aí os problemas se acumulam, o diálogo, a conversa geralmente diminui, né? E até as orações daqueles que são cristãos, né, parece não ultrapassar o teto da casa. As orações não sobem, né? E é exatamente nesses momentos que surge uma pergunta. Muitas vezes, onde Deus está? Onde está Deus, né? E foi exatamente isso que aconteceu com Saul, o rei Saul. Mas para que nós entendamos esse episódio, nós precisamos lembrar quem era Saul, né? Quem era Saul? Veja bem, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E ele foi escolhido por Deus. Samuel, profeta, sacerdote, ungiu. E nós vemos na história, no contexto da história de Saul, que ele começou a caminhada mostrando-se humildade.
A Bíblia relata e diz que Deus lhe deu um novo coração. 1 Samuel 10:9, né? Ele recebeu, Saul, oportunidades extraordinárias, né? Ele recebeu direção de Deus, recebeu a autoridade de Deus e recebeu muitas vitórias. Mas o que acontece é que aos poucos, né, o rei Saul começou a confiar mais em si mesmo do que em Deus. Na sua grandeza, no seu crescimento, né? E o que aconteceu? Sua queda não aconteceu em um único dia. Não. Ela começou quando passou a ignorar pequenas orientações de Deus, né? Primeiramente veio a impaciência. Depois veio a desobediência. Tenha cuidado com a impaciência, que ela sempre antecede a desobediência. Aí vem o orgulho, a resistência, a correção, o endurecimento, né? Até chegar ao momento em que já não conseguia ouvir a voz de Deus. E quando nós chegamos no capítulo 28, nós encontramos exatamente um homem assustado, né? Totalmente abalado, um homem emocionalmente abalado, sem a direção de Deus, colhendo exatamente as consequências de escolhas feitas ao longo dos anos. E aqui eu daria a primeira lição para a nossa família. Veja bem, nenhuma crise séria surge de repente. Não. Ou não. Normalmente ela começa em pequenos afastamentos que vão se acumulando ao longo do tempo, né? E aí se inicia exatamente a crise, né? Então, o que nós observamos? Que o silêncio, né, de Deus deve nos levar à reflexão, não ao desespero. Isso não aconteceu com Saul. Consultou Saul ao Senhor, 28:6, né? Porém o Senhor não lhe respondeu. Saul procurou conversar com Deus, mas as orações não mais estavam sendo ouvidas. Saul procurou resposta, mas Deus permaneceu em silêncio. Por que Deus permaneceu em silêncio? Porque Deus já havia falado anteriormente com Saul. Já tinha dado as orientações. O problema não era falta de orientação da parte de Deus, era falta de obediência. E aqui nós temos uma aplicação prática para a família. Porque às vezes nós desejamos paz, desejamos restauração, harmonia e mudanças. Mas o que acontece? Mas ainda não praticamos aquilo que Deus já nos ensinou. Não perdoamos, não dialogamos, não servimos, não tem amor, nem busca mais a sua presença, a presença de Deus, né? Então, meus amados, muitas vezes nós queremos uma nova direção, quando ainda não obedecemos a última. Temos que concluir. O silêncio de Deus, frequentemente, nos convida a uma reflexão. Por que Deus ainda não me respondeu? Né? Não esqueça que família em crise corre o risco de buscar respostas erradas. Tome cuidado. Não se toma decisões em tempo de crise. Não, porque você corre o risco de ter respostas erradas, precipitadas.
Veja o que aconteceu com Saul. Ele procurou uma médium, uma médica, um feiticeiro, um adivinho. Capítulo 7, 28, 7 diz assim: Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. E disseram-lhe: Tem uma mulher. O mesmo homem que havia expulsado os médios adivinhos de Israel, agora procura justamente aquele que antes ele condenava. O medo levou aos atalhos. E aqui temos uma aplicação muito importante para a família. Os atalhos. Hoje, os atalhos eles aparecem de várias formas. São decisões impulsivas, né? São conselhos que não estão baseados nos princípios da palavra de Deus. É o orgulho dentro do casamento, são atalhos. É o afastamento emocional, são o excesso de influência das redes sociais, são atalhos. Criação dos filhos sem uma referência espiritual. Não dá certo. Eu digo a vocês, toda crise produz uma tentação. E resolver rapidamente, sem consultar Deus, mas nem toda solução rápida vem do Senhor. Queremos rápido. O que era para amanhã, queremos para hoje. Não esqueça uma coisa, amados. Famílias fortes não são aquelas que não enfrentam problemas, não. Aleluia. Mas são aquelas que permanecem na direção de Deus durante os problemas. Sim. Famílias enfrentam problemas. E elas devem, dentro do problema, esperar em Deus, ficar na dependência de Deus. Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre o assunto, o tema, quando a família perde a direção. Muito bem. Quando a família perde a direção. Nem tudo, meus amados, que emociona, produz direção correta. Não. Veja bem, Saul, ele entrou em um ambiente que Deus havia proibido. Deus disse, não vá, não faça assim. Mas Saul queria uma resposta imediata, ele queria um alívio imediato. Mas encontrou ainda mais angústia, porque ele antecipou a vontade, a direção de Deus. Uma verdade muito importante eu diria a vocês. Nem tudo que emociona vem de Deus. Emocionalismo, grita. Outra verdade importante. Nem tudo que parece bom é correto. Tudo me alisa, mas nem tudo me convém. Diz o apóstolo Paulo. Uma outra verdade importante. Nem tudo que gera alívio imediato produz paz duradoura. Então tenha cuidado. O que observas é que hoje muitas famílias são guiadas por impulsos, são guiadas pela raiva, pelo ressentimento, e esse ressentimento leva a opiniões populares, sentimentos passageiros. Né? Não. Não foi o que Jesus nos ensinou. Lá em Mateus 7, 24. Ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as praticas, eu
ele como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, meus amados, famílias sólidas são construídas sobre princípios, não sobre emoções. Emoções passam, mas princípios permanecem, são base. Né? Toda escolha produz consequências, boas ou ruins. Né? Samuel 28:18 diz assim: como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Ameleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Deus mandou que aniquilasse Ameleque, o rei. Né? Mas Saul preferiu postergar a ordem de Deus. Samuel relembra a Saul que suas escolhas o levaram àquela situação. E as consequências, meus queridos, não chegaram de uma vez, não. Foram se acumulando silenciosamente durante o tempo. E aqui nós teríamos uma aplicação para o lar. Quando o diálogo desaparece, quando o perdão ele é adiado para outra hora, para amanhã, para sempre, né? Quando a oração ela deixa de existir e é abandonada. Quando Deus deixa de ser prioridade e quando o orgulho domina o ambiente. Aí, meus amados, as consequências começam então a surgir quando essas coisas acontecem. Primeiro pequenas, depois vão crescendo. Por isso, pequenas correções hoje evitam grandes sofrimentos amanhã. E o grande problema não foi o fim, mas foi o processo. A tragédia de Saul não começou na casa da média, não, começou muito antes. Foi um processo lento. Saul, ele foi relaxado na obediência, foi ignorante nas correções, ele endureceu o coração, ele procurou justificar os seus erros, até perder a sensibilidade. Ficou insensível, não sentia mais nada. E aqui tem uma aplicação prática para a família. Nenhuma família se afasta de Deus de repente. Tudo começa aos poucos, né? Começa a não mais orar, não escuta oração, não ir mais à igreja. Não conversa mais com a esposa, com os filhos, né? Não tem comunhão. Não há perdão. Não há presença e muito menos obediência a Deus. E esse afastamento nós observamos todo dia. É um afastamento que geralmente é gradual. E por isso, muitas vezes, nós não percebemos. Precisamos ter cuidado. Porque, meus amados, a restauração, eu diria, também começa com pequenas decisões. Sim. Observe a história de Saul. Termina de forma triste. Mas Deus não nos deu esse relato apenas para mostrar um fracasso. Não. Ele nos deu essa história para servir de alerta a nós, famílias. E também de esperança. Joel 2,25 diz assim: restituí-vos-ei os anos consumidos. O mesmo processo que afasta uma família de Deus pode ser invertido. Sim, porque a restauração começa, meus amados, quando alguém decide perdoar. Quando alguém decide ouvir, aí começa a restauração. Quando você volta à oração, o culto doméstico, o culto da oração da igreja. A restauração começa quando Deus volta ao centro da casa. Aleluia! E concluindo, meus amados, eu diria que a grande tragédia de Saul não foi apenas uma decisão errada. Não. Foi ter endurecido o coração ao longo dos anos. E eu digo a vocês, isso pode acontecer com qualquer família.
Quando lá perde a sensibilidade espiritual, começa a perder também a paz, a união, a direção e a alegria. Mas eu diria a você, Deus continua chamando a família de volta. Ele continua restaurando porque Ele é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus continua transformando. Deus continua falando. Talvez Deus tenha falado hoje sobre perdão, sobre reconciliação, não sei qual é o seu problema, sobre prioridade, sobre comunhão, restauração espiritual. Eu quero dizer para você, ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há oportunidade de recomeçar, porque nenhuma casa se destrói de repente, não. Nenhuma restauração acontece de uma vez. Tudo começa com pequenas decisões. Talvez hoje seja o começo da restauração da sua família. Que você possa dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que eu desejo a todos vocês. Que Deus te abençoe. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Eu queria agradecer a sua audiência, mas eu gostaria de orar com você e por você, para que Deus nos ajude e nos abençoe a superar todas essas dificuldades. Oremos então. Querido Deus, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa.